A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. O que é cultura? De acordo com o dicionário, é um complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Falando diretamente, sem cultura, não nos desenvolvemos como sociedade. O projeto Diálogos, Polo Cultural da CIP, realiza uma programação completa para todas as idades: literatura, música, teatro, cinema, workshops, dança, exposições, palestras que vão para além da comunidade judaica e impactam a vida de todos os paulistanos. Você pode até ter ido a um desses eventos sem ao menos saber que eram da CIP. E tudo bem, porque o que realmente importa é poder ajudar na construção de uma sociedade mais livre, justa e inclusiva. É democratizar o acesso à livre cultura, incentivar a diversidade de expressões artísticas e conectar pessoas e experiências únicas. Hoje sou eu que estou aqui no palco, mas você também pode fazer parte dessa história. Você ou a sua empresa podem, por meio do incentivo fiscal, investir na cultura. São várias iniciativas culturais e projetos sociais da CIP que só estão esperando o seu apoio para acontecer nos próximos 2 anos, impactando mais de 300 mil pessoas direta e indiretamente por toda a cidade. Na Sala São Paulo, Memorial da América Latina, Teatro das Artes, Teatro Cultura Artística e na própria CIP. Chegou a hora de investir em um futuro mais criativo. Vamos juntos fazer essa diferença? CIP, 90 anos de tradição, escuta e compromisso com o futuro. Há 9 décadas, a Congregação Israelita Paulista, a CIP, tem sido farol de espiritualidade, cultura e justiça na comunidade judaica brasileira. Muito além de uma sinagoga, tornou-se casa, escola e pontos de partida para gerações inteiras, fundada sobre os pilares do pensamento progressista, da educação contínua e da responsabilidade social. Ledor Vador, de geração em geração, conduz essa trajetória. Em cada comemoração das festas e do ciclo de vida judaicos celebrados, na formação de crianças e jovens nos movimentos juvenis, ao atendimento ao idoso, perpetuamos não só rituais e saberes, mas os valores que sustentam a nossa identidade e ética. Guiada pelo princípio da justiça social, a CIP construiu pontes entre o passado e futuro, entre o sagrado e o cotidiano, entre a comunidade judaica e a sociedade maior, com ações concretas, plurais e acolhedoras, com escuta atenta e presença ativa. Essa história só foi possível graças aos nossos rabinos, líderes espirituais incansáveis e aos colaboradores, voluntários, amigos e membros da comunidade que mantiveram viva essa chama, mesmo nos momentos mais difíceis. Ao celebrarmos este marco, renovamos nosso compromisso com a tradição, com o Brasil e com o mundo. Que os próximos 90 anos sejam ainda mais iluminados.
Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do Diálogos na CIP, ciclo de encontros que convida o público a refletir sobre temas relevantes e atuais. Eu sou Mona Dorf, jornalista, e agradeço muito à CIP pelo convite para mediar num tema tão importante. E agradeço também a presença de vocês e estar aqui nessa casa, nessa instituição que me abrigou, me acolheu durante mais de 7 anos no movimento juvenil Hazit Anoa, do qual fiz parte, e em outros projetos de debates mais intelectuais ou mais políticos, como esse daqui. Esse evento é realizado pelo Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo e Cultura, pela Congregação Israelita Paulista, com o patrocínio do C6 Bank, CSN, Itaú, Bemol, Rossetti, Banco Safra, Teleperformance e Smart Storage. Temos também a parceria da Bnei Brit Stand With Us Brasil. Nós contaremos com a tradução em Libras por Juliana Gonçalves e Gabriele Martins. Nesse encontro, eu vou ter a oportunidade de perguntar para onde caminha o Oriente Médio, uma pergunta que todos nós gostaríamos de saber se tem resposta. E, para responder a essas e outras perguntas, nós recebemos aqui esse grande amigo, nosso convidado, Samuel Feldberg. Bem-vindo, Samuel. Que bom estar aqui com você. Estou te encontrando pessoalmente pela primeira vez. Você que fica entre Brasil e Israel, né? Pela primeira vez esse ano. Exato, pela primeira vez esse ano. Bom, o Samuel, para quem não sabe, é especialista em Oriente Médio, professor de Relações Internacionais, pesquisador do Centro Dayan, da Universidade de Tel Aviv, e fellow da Universidade de Brandeis, nos Estados Unidos. Samuel é doutor em Ciências Políticas pela USP, diretor acadêmico do Stand With Us Brasil, e tem 2 livros publicados, o último, esse aqui, coletânea Decifrando o Oriente Médio, com textos publicados pelo Samuel. Como faz, aliás, para comprar esse livro que para em pé, como disse uma vez o Jô Soares para mim? Como tese de doutorado, tem que parar em pé ou pelo menos servir para segurar a porta. É uma coletânea dos artigos que eu escrevi desde que eu comecei o mestrado há mais ano que vem vai fazer 30 anos. Então, ao longo de todos esses 30 anos, na verdade, no ano da pandemia, eu publiquei a primeira edição dessa coletânea e 3 anos depois já tinha tantos novos artigos que a gente decidiu fazer uma segunda edição, já tinha 80 páginas a mais de artigos escritos ao longo dos 3 anos seguintes. Então, é relativamente atualizado até o final do ano passado e traz uma visão muito ampla do que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos na região e mais algumas contribuições um pouco fora desse tema, alguns relatos pessoais. Eu sou filho de sobreviventes do Holocausto, eu visitei os locais onde meus pais estiveram durante a guerra, as cidades de onde eles vieram, e tem alguns artigos que falam dessas experiências, mas é basicamente sobre o que acontece no Oriente Médio ao longo desse período. Tem um site, www.profeldberg, de professor Feldberg, profeldberg.com.br, e para quem está no Instagram, no Facebook, os dados estão lá disponíveis o tempo todo. Legal. Bom, antes da gente entrar propriamente no tema, Samuel, a gente está falando de um novo Oriente Médio aí com perspectivas aí de acordos, novo governo na Síria, tensões étnicas, envolvimento turco, implicações com os curdos, o próprio dilema israelense em relação aos drusos, as tensões da sociedade israelense, o futuro de Gaza, né, da Cisjordânia. Esse talvez um tema mais debatido pela mídia, né? Mas a gente tem outras vertentes aqui que você vai abordar, como as relações com o Líbano pós-Hezbollah, aliás, com todos os vizinhos muçulmanos, a paz fria e tensões com o Egito e Jordânia, a possibilidade de ampliação dos acordos de Abraão. O Samuel vai nos dar um panorama geral. Eu espero que ninguém tenha nada marcado até amanhã de manhã. Bom, você vai tentar dar um panorama geral, um resumo breve, né? E acho que é para isso que a gente tem um especialista como o Samuel aqui, que nem sempre a gente tem essa possibilidade de estar com alguém que vive boa parte do ano em Israel e outra parte aqui. Acho muito, muito interessante ver alguém que está vivendo lá
quase 3 anos de guerra, né, gente? Ao contrário da maioria absoluta das pessoas, eu sou alguém que foge do verão em vez de ir atrás do verão. Então, estou aqui no inverno, quando começa a esquentar aqui, eu fujo para Israel. Muita gente diz que em Israel está mais quente do que aqui, mas é figurativo. No inverno lá está muito agradável e mesmo com a guerra é um lugar muitas vezes mais tranquilo do que aqui no Brasil. Pessoas ainda não descobriram isso. Diz que ainda tem baladas, que as pessoas passeiam na praia normalmente, tem as rotas de fuga e tal. Não é só uma questão de rota de fuga. Se vocês forem para Israel, e eu convido cada um de vocês a ir, primeiro porque é uma forma de demonstrar solidariedade, e segundo porque a vida do dia a dia em Israel realmente continua de forma surpreendente. Nós tivemos o primeiro impacto da guerra, o episódio do 7 de outubro, que afetou, lógico, o país inteiro de forma muito intensa, mas após alguns meses, chegar em Tel Aviv e ir para um restaurante exigia uma reserva como nos tempos mais tranquilos da vida em Israel. Se vocês quiserem ir no concerto, quiserem assistir uma peça de teatro, ir num show, tem que comprar as entradas quando eles anunciam, porque senão não tem entradas. Então, a capacidade de retomada e a resiliência da sociedade israelense talvez seja uma forma de reagir aos acontecimentos e eu chamaria isso até de uma vingança contra aqueles que tentam destruir o nosso modo de vida. Então, é uma forma de mostrar que a sociedade israelense continua a funcionar, ainda que com todos os traumas pelos quais ela passou. E depois nós vamos falar sobre os efeitos e o que realmente, de alguma forma, afeta a sociedade, mas não o dia a dia como um todo da população. Então, bom, acho que seria interessante você começar realmente a desenhar para a gente aqui esse caminho, né? Para onde caminha o Oriente Médio, né? Com esses vizinhos que a gente tem, quem são os mais propensos a fazer acordos, mas fazer acordo de verdade, porque toda hora a gente ouve falar e aí acordos a gente sabe que demoram, né? Demoram meses, não é uma coisa assim, tipo, para amanhã, né? Anos então, e décadas. Pois é, então, assim, queria que você desenhasse um pouco esse contexto, porque quando a gente vê o debate sobre a guerra propriamente na mídia, a gente percebe que as pessoas não têm uma ideia do contexto da região, de quão complexo é essa situação, né, de Israel, esse paizinho pequenininho ali que luta assim bravamente para sobreviver dentro de ataques. Hoje em dia que a gente vê do Iêmen, que um país bem longe, do Irã, mais longe ainda, mas que está ameaçado por tudo quanto é lado. Então, acho que você podia dar uma passeada aí sobre esses vizinhos todos e possibilidades de acordo e também o que isso faria assim, economicamente para a região, né? Porque, por exemplo, no acordo com o Egito, que a gente já percebe que pode ter fornecimento de gás, tá? São acordos econômicos importantes para os dois países, né? Quando a gente combinou o formato desse encontro, a imagem que eu tinha do que dava para fazer em algo em um tempo tão curto, era de tentar olhar para a região primeiro com um telescópio, para depois olhar com uma lupa e terminar com um microscópio. Então, o que a gente vai fazer agora é primeiro dar uma olhada no geral, depois olhar para o que acontece no entorno de Israel, para terminar olhando para a sociedade israelense. Tudo isso faço questão sempre de frisar, é de forma muito superficial, porque, obviamente, não dá tempo de se aprofundar, e a ideia é interessar a vocês pelo tema mais do que vocês já se interessam e, eventualmente, oferecer algum instrumento para vocês depois se aprofundarem. Eu vou estar à disposição também, se quiserem depois me mandar um e-mail ou uma mensagem para obter fontes de bibliografia, podcasts que vale a pena escutar
com regularidade. Tem muita coisa boa disponível, além de todo o lixo que também está aí. Então, para aqueles que se interessam, não falta informação. Então, vamos olhar para o que acontece no Oriente Médio como um todo. O que acontecia antes do 7 de outubro? Nós tínhamos uma relação de conflito perene entre as várias potências regionais no Oriente Médio. O Oriente Médio foi o palco de algumas das grandes guerras por procuração da Guerra Fria. Houve momentos de intervenção maior ou menor dos Estados Unidos e da Rússia, da União Soviética na época, guerra do Yom Kippur, a Guerra de Suez em 1956, a intervenção dos Estados Unidos no Iraque. Se olharmos para a periferia do Oriente Médio, temos, obviamente, a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Então, o Oriente Médio é uma região de conflito, e não é só por causa do petróleo, é porque é uma área de transição geográfica, é uma área comercialmente importante por causa das rotas comerciais. Então, todo mundo tentando exercer alguma influência lá. E um dos mitos curiosos que a maioria das pessoas assume e aceita sem olhar para as evidências é o da importância do conflito entre Israel e os palestinos. Antes, o conflito entre Israel e os árabes, mais recentemente, o conflito entre Israel e os palestinos. E é só dar uma olhada nas estatísticas dos conflitos no Oriente Médio ao longo dos últimos 100 anos para perceber que os conflitos que envolvem Israel são aqueles mais fúteis, talvez, do ponto de vista da intensidade do conflito, da duração do conflito e do número de vítimas. Nós vamos falar disso quando falarmos do conflito em Gaza, por exemplo, da disparidade entre o que acontece nas relações entre Israel e os palestinos e o que acontece no entorno da região. Então, até o 7 de outubro, a maioria das notícias do Oriente Médio não estavam na mídia porque eram alguma coisa recorrente. Os iraquianos com as suas tensões com os iranianos, os turcos com as suas tensões com os curdos, os jordanianos com os seus problemas internos com a Irmandade muçulmana ameaçando o governo, os sírios vinham numa guerra civil que durava praticamente desde 2011, nós tivemos antes disso o início da chamada Primavera Árabe, que afetou internamente uma série de países no Oriente Médio. Nós temos um processo de sucessão na Arábia Saudita. Talvez você tenha ouvido falar de Mohammed bin Salman, o MBS, que é o que provavelmente vai suceder o rei da Arábia Saudita, mas já está na prática do governo. Isso está transformando a Arábia Saudita num país relativamente moderno para os padrões do Oriente Médio. Então, esse era o quadro do Oriente Médio até o 7 de outubro, e a grande novidade do começo dessa década foram os chamados Acordos de Abraão. Os países do Golfo, uma série de países do Golfo, decidiram que não iam ficar esperando Israel fazer um acordo com os palestinos, que sempre foi a premissa para a normalização das relações entre os países árabes e Israel, com 2 exceções, e decidiram avançar na normalização das relações com Israel com o incentivo do governo Trump, do primeiro governo Trump. Isso trouxe na esteira desses países do Golfo também o Marrocos, que renovou essas relações, porque lá atrás, na década de 1990, quando ocorreram os acordos de Oslo, que esses sim tiveram a relação com os palestinos como o gatilho para uma normalização de relações com outros países, o Marrocos tinha se aproximado. Depois da segunda intifada, ele voltou a se afastar e agora veio mais uma vez com essa proposta de normalização. O Sudão, que tinha muito interesse
em se aproximar do Ocidente, sair da lista de países promotores do terrorismo que os Estados Unidos tinham definido, também optou por normalizar as relações com Israel. Isso teve uma dificuldade interna, porque logo depois começou uma guerra civil que ninguém sabe lá quem é efetivamente o governo, então não faz sentido melhorar as relações com o governo, que eventualmente pode ser substituído logo depois. Isso dá mais encrenca do que benefício. Mas o fato é que se ampliou o número de países que têm relações com Israel, de países árabes da região. Houve uma indicação de abertura da Arábia Saudita para normalizar as relações. A normalização de relações com a Arábia Saudita não é tão importante pelo fato de a Arábia Saudita ser o país rico que ele é, mas principalmente porque eles são o líder do mundo muçulmano. Eles são o local que detém os lugares sagrados de Meca e de Medina, a origem do Islã, e, portanto, eles são considerados os líderes do mundo muçulmano, e uma normalização das relações com a Arábia Saudita poderia implicar também numa normalização de relações com o Paquistão, uma normalização das relações com a Indonésia, que a maioria das pessoas não sabe, é o maior país muçulmano do mundo em termos de população. Então, isso legitimaria as relações de Israel com o mundo muçulmano. E essa normalização traz, aí sim, benefícios políticos e econômicos. A ONU, eventualmente, deixaria de votar em massa contra Israel. Os turistas que querem vir para Jerusalém para visitar a mesquita de Al-Aqsa e a mesquita onde a outra mesquita, que é a mesquita famosa do Domo, a mesquita do Domo, que todo mundo acha que é a mesquita mais importante. Na verdade, a mesquita mais importante é a Al-Aqsa, aquela da cúpula prateada, que parece, na verdade, muito simples ao lado da mesquita da cúpula dourada. Então, tudo isso significaria uma normalização das relações de uma enorme população do mundo muçulmano com Israel. Agora, tem que levar em conta um aspecto que na maior parte das vezes também não é considerado. Quando nós falamos de normalização de relações, nós estamos falando de uma relação entre governos e entre países. Então, a formalização de uma relação, a criação de uma interação entre Israel e esses outros países. Mas isso não leva em conta o fato de que as populações de todos esses países são extremamente antissemitas. Então, muito pouca gente se preocupa em levar em conta que a população árabe e a população muçulmana são extremamente antissemitas, e nós vemos isso no conceito da chamada paz fria entre Israel e o Egito, que normalizaram as relações em 1979, portanto, muitas décadas. O Egito passou por um governo liderado pela Irmandade Muçulmana, que é uma organização fundamentalista islâmica, de onde surgiu o Hamas. Então, não é qualquer organização fundamentalista islâmica. A rejeição à existência de Israel tem o seu embrião numa organização egípcia, e, apesar disso, o governo egípcio, liderado pela Irmandade Muçulmana, manteve os acordos de paz com Israel. Israel atuou em conjunto com as Forças Armadas egípcias para impedir a atuação do Estado Islâmico na península do Sinai. Há acordos econômicos entre Israel e o Egito. A Mona mencionou que na semana passada foi assinado um acordo de exportação de gás de 35 bilhões de dólares das plataformas no Mediterrâneo, de onde Israel extrai gás,
para mandar para o Egito. Esse gás é liquefeito no Egito e exportado para outros destinos. Há muitos interesses. Os israelenses continuam visitando a Península do Sinai com ou sem alerta de segurança. Em geral, eles não dão muita bola para o que o governo fala. Eles querem ir para a praia no Sinai, que é no mínimo metade do preço do que custa ir para qualquer praia em Israel. Mergulhar lá é uma maravilha. Então, existe interação, mas a imprensa egípcia e o sistema de ensino no Egito continuam a ser o mesmo que eram durante a Guerra dos 6 Dias ou durante a Guerra do Yom Kippur. Então, há uma percepção de muita hostilidade nesses países árabes. A mesma coisa na Jordânia. Jordânia, que era considerado o país mais próximo de Israel, principalmente por causa da sua vulnerabilidade, por causa dos seus interesses econômicos. No acordo de paz que foi assinado com a Jordânia, Israel se comprometeu a fornecer água e gás para os jordanianos. Sem Israel, a Jordânia não sobrevive. Nem em termos de segurança, isso já foi demonstrado na década de 1970, se vocês lembrarem do episódio da Setembro Negro, que deu origem à organização terrorista que cometeu os atentados em Munique em 72. Essa é uma organização que surgiu a partir do massacre que o rei Hussein praticou contra os palestinos em 1970, e nesse episódio os sírios entraram no território da Jordânia e só não derrubaram o governo do rei Hussein porque os israelenses ameaçaram bombardear as tropas sírias. Então há uma ligação extremamente simbiótica entre Israel e a Jordânia, e apesar disso existe uma enorme hostilidade da população da Jordânia em relação a Israel. Eu vivi isso algumas vezes passeando na Jordânia, fui para Petra várias vezes, fizemos passeios de caminhadas para as principais montanhas na fronteira da Arábia Saudita, e normalmente aqueles que estão nos acompanhando dizem, falem em voz baixa para nem todo mundo ouvir que vocês estão falando hebraico, a esse ponto. Então, para a Jordânia, por exemplo, eu não vou com a minha plaquinha dos reféns, por mais orgulho que eu tenha de portá-la o tempo todo. Então, o que aconteceu com os acordos de Abraão foi a geração de uma expectativa de ampliação dessa normalização, porque se há uma normalização também no mundo muçulmano, eventualmente pode haver alguma expectativa de normalização da percepção da população em relação a Israel. Vão deixar de dizer que Israel quer destruir as mesquitas para reconstruir o templo, vão deixar de dizer que Israel está praticando genocídio contra os palestinos, não só em Gaza, mas também na Cisjordânia, etc, etc, etc. Essa percepção existia também junto às lideranças palestinas, que durante décadas assumiram que era verdade o discurso dos países árabes de que, enquanto não houver uma solução para o problema palestino, não vai haver uma normalização das relações e um reconhecimento por parte dos países árabes do direito de existir de Israel. E conforme esses acordos de Abraão foram avançando, foi se intensificando essa sensação de que os palestinos tinham sido deixados de lado. Ainda que essa fosse uma percepção errônea, porque para quem acompanhou de perto o processo da negociação dos acordos de Abraão, mais uma vez, algo que a maioria das pessoas nunca percebeu ou nunca se aprofundou para descobrir, havia uma pressão muito grande do governo israelense para anexar determinadas áreas da Cisjordânia. E o que o presidente Trump fez foi oferecer os acordos de Abraão em troca do abandono desse projeto. E foi isso que aconteceu naquele governo israelense anterior ou 2 governos anteriores
a esse, na época do primeiro governo do Trump. Então, os palestinos tiveram o benefício dos acordos de Abraão, porque senão teriam provavelmente perdido uma parte da Cisjordânia. Mas a liderança palestina, o que viu foi principalmente a ameaça de uma normalização das relações com a Arábia Saudita sem que o problema palestino tivesse sido resolvido. E se o mundo muçulmano passa a aceitar Israel, os palestinos, com certeza, deixam de ter qualquer instrumento de pressão para a criação de um Estado independente, aqui sem entrar no mérito se eles devem criar um Estado, não devem criar um Estado, se esse é o momento de avançar com essa proposta ou não. O que importa é que a percepção de que eles estavam sendo deixados de lado, obviamente a autoridade palestina já vem patinando praticamente há décadas, e a liderança da ideia de criação de um Estado palestino já tinha sido assumida pelas organizações radicais como Hamas e a Jihad Islâmica. E esse se assume que tenha sido o estopim para o 7 de outubro. Então, quando nós olhamos para o Oriente Médio como um todo, nós vemos uma certa continuidade dos conflitos entre os vários países árabes, mais recentemente uma intensificação dos conflitos internos. Nós tivemos, como eu mencionei, uma guerra civil muito dura na Síria, que matou mais de 500 mil de cidadãos da Síria e culminou com a mudança de governo na Síria no final do ano passado. Nós temos uma guerra civil no Líbano. Praticamente nunca se ouve falar do que acontece no Líbano, mas o Líbano vive uma guerra civil há mais de 50 anos. Desde o começo da década de 1970, há uma guerra civil no Líbano que culminou praticamente com a tomada de poder pelo Hezbollah em uma grande parte do território do Líbano. O governo do Líbano deixou de ser funcional porque dependia da aprovação dos parlamentares do Hezbollah, e com atentados recorrentes, um dos quais matou o principal político do Líbano, a mando da Síria, aliada do Hezbollah. Então, se nós olhamos para os principais países do Oriente Médio, o que nós vemos são estados falidos em grande parte deles. Uma Jordânia com um governo muito instável, a maior parte da população da Jordânia é de palestinos que vêm na Casa Real Jordaniana usurpadores que vieram do território da Arábia Saudita. Então, na década de 1920, quando a Jordânia foi criada, quem foi colocado no poder pelos ingleses foram os membros da tribo do xerife Hussein de Meca, que veio do que viria a ser a Arábia Saudita, colaborou com os ingleses na Primeira Guerra Mundial e foi colocada no trono de um país que foi criado com uma maioria de população local, portanto, de palestinos. Não tem nenhuma diferença entre a população da Jordânia e a população da Cisjordânia, e, por outro lado, governados por beduínos que vieram do deserto. Então, há uma percepção de falta de legitimidade do governo da Jordânia, da mesma forma como há uma percepção de falta de legitimidade dos membros cristãos do governo no Líbano, e havia a percepção de falta de legitimidade do governo da família Assad na Síria, que representavam a minoria alauíta, enquanto a maioria da população da Síria é de sunitas. No Iraque, nós temos um Estado falido desde a queda de Saddam Hussein. Então, com todos os problemas que Saddam Hussein representava, ele mantinha um país coeso, e esse país praticamente deixou de existir como uma unidade nacional desde a invasão dos Estados Unidos em 2003. O Irã representa apesar de não ser um país árabe, ser um país persa, eles são muçulmanos, governados por um governo radical xiita, que, de certa forma, tentou desestabilizar o Oriente Médio como um todo. O apoio ao Hezbollah
no Líbano, o apoio ao governo de Assad na Síria, o apoio aos Houthis no Iêmen, o apoio às milícias xiitas no Iraque. Para onde vocês olham no Oriente Médio, tem a mão do Irã tentando desestabilizar a região, e o que aconteceu nesse conflito mais recente é que Israel fez o que o chanceler da Alemanha chamou de o trabalho sujo para resolver o problema do Irã. E, em parte, esse problema foi resolvido porque o Irã perdeu a capacidade de articular as suas ações com os seus aliados, perdeu o seu corredor de transferência de armas e recursos do Irã para o Líbano, e perdeu a sua credibilidade junto às milícias que o representavam em vários desses cenários, especialmente no Iraque. Então, quando eu logo depois que eu sugeri o título desse encontro, eu me arrependi, porque é uma pergunta que nem eu, nem acredito ninguém pode responder. Para onde caminha o Oriente Médio? Me lembrou, na época do regime militar aqui, que a gente dizia o Brasil está à beira do precipício e amanhã ele vai dar um passo à frente. Então, é isso que é a expectativa do Oriente Médio. Qualquer passo à frente do Oriente Médio pode eventualmente significar alguma melhora nas condições de vida das populações e nas relações institucionais entre os vários países, mas também pode significar o início de uma nova etapa de um conflito que pode ser muito pior do que nós vimos até hoje. Agora, dentro dessa sua análise geopolítica, Samuel, é possível a gente vislumbrar, porque eu estava pensando aqui, o mundo inteiro se articula em blocos, né? Blocos econômicos. Se articulava? Não, mas ainda a gente consegue enxergar alguns blocos com trocas, né, trocas comerciais, trocas econômicas, então, que interessam, como eu disse, a pujança dos países. É possível a gente vislumbrar que dentro desse bloco muçulmano barra árabe barra, bom, o Irã não é árabe, né, não é persa, é farsi, mas que eles se enxerguem como bloco, que possam lucrar, crescer economicamente, ter uma vida normal. Olha, um dos problemas do Oriente Médio é a chamada a tragédia que afetou os holandeses na época das tulipas. Okay? O Oriente Médio, apesar de ser uma região rica, é uma região de populações pobres. Então, a exceção são a Arábia Saudita, alguns países do Golfo, que têm populações nativas muito pequenas, e a maior parte das populações são de trabalhadores estrangeiros que vêm trabalhar lá e não se beneficiam da riqueza do país. Eles têm salários muito altos comparados com os salários no Paquistão, em Myanmar e qualquer outro lugar da Índia, qualquer outro lugar de onde eles venham, mas a riqueza, na verdade, é distribuída entre os poucos cidadãos. Então, eles sofrem dessa síndrome, que é de depender da produção de petróleo, e eles não fizeram a lição de casa que a Noruega fez, por exemplo, com a criação de um fundo soberano que permitiu diversificar a riqueza, investir em uma infinidade de outros lugares. O Kuwait fez isso, mas países como o Iraque, o próprio Irã, que tem riquezas naturais enormes e poderia ter avançado muito na condição de melhora da vida da sua população, não fizeram isso. Então, por isso eu brinquei em relação a blocos, porque no mundo, vamos dizer, ocidental, capitalista, nós estamos vendo hoje uma tremenda disputa comercial entre aqueles que supostamente deveriam formar um bloco. Não existe mais um bloco dos países atrelados à ex-União Soviética, e no Oriente Médio esses países têm que competir entre eles, porque todos eles vendem petróleo e gás, que é uma commodity,
que tem um universo limitado de consumidores. Então, tem uma OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que não funciona. Cada vez que eles decidem que vão manter um determinado nível de produção para levantar o preço, sempre tem alguém que vai vender por baixo do pano para se beneficiar do preço mais alto e não ter a perda da sua parcela da exportação. O que eventualmente poderia fazer essa mudança é o que foi vislumbrado através de uma penetração da China na região. Então, a famosa ideia do corredor chinês que substitui a antiga Rota da Seda prevê uma ligação entre a China e a Europa através do Oriente Médio. Então, em vez de os navios chineses darem toda a volta pela Península Arábica, entrarem no Mar Vermelho, serem bombardeados pelos Houthis no Mar Vermelho, tentando chegar no Canal de Suez, pagarem os custos de passagem pelo Canal de Suez para entrar no Mediterrâneo e chegarem na Europa, poderia haver a criação de uma rota que viesse através da Ásia Central, entrasse na Península Arábica. Já está se falando do início de construção de uma linha férrea e de estradas para o transporte rodoviário do Golfo Pérsico até o Mediterrâneo, e essas mercadorias cruzariam, então, a Arábia Saudita, a Jordânia, Israel, e embarcariam no porto de Haifa ou no porto de Ashdod em direção à Europa. Já tem oleodutos que fazem esse caminho, então, oleodutos de antes da Segunda Guerra Mundial, de antes da criação do Estado de Israel, iam das zonas produtoras do Iraque, na margem do Golfo Pérsico, até o porto de Haifa, e eram embarcados no porto de Haifa, e o petróleo era embarcado no porto de Haifa em direção à Europa. Então, esse é o grande projeto comercial que, eventualmente, poderia mudar a cara do Oriente Médio, trazer uma integração não competitiva entre os vários países. Mas, de novo, isso depende de uma estabilidade que ainda não tá no mapa. E em relação à estabilidade, Samuel, como é que você vê a possibilidade concreta de concretizar, de realizar o acordo Israel-Síria? Olha, o Oriente Médio oferece um ambiente extremamente perecível. Então, se a gente tivesse tido essa conversa ontem, eu te daria uma resposta, e hoje a resposta já é outra, porque hoje, durante o dia, os israelenses desembarcaram soldados numa base militar na periferia de Damasco, algo que era inimaginável alguns anos atrás, mas que demonstra a fragilidade desse governo sírio. Então, o que está acontecendo na Síria? Tomou o poder um líder de uma organização fundamentalista islâmica, originária do Al-Qaeda, então bonzinho ele com certeza não é. Ele trocou a túnica de fundamentalista islâmico por terno e gravata, ele aparou a barba, hoje a barba dele provavelmente é mais bonita do que a minha, e ele simplesmente mudou o discurso, ou trouxe um novo discurso dizendo: nós temos interesse em normalizar as relações com a maioria dos países, nós queremos deixar de ser vistos como um país que apoia o terrorismo, nós obviamente nos afastamos do Irã, porque eles são fundamentalistas islâmicos sunitas, então o Irã xiita é o maior inimigo deles. Nós queremos fazer algum tipo de acordo de não agressão com Israel. Já teve gente falando que se iniciou a era das negociações de paz entre Israel e a Síria. Nós estamos há anos-luz disso, mas, eventualmente, pode haver algum tipo de acordo de não beligerância entre os dois países, se bem que, se nós olharmos para
governo do presidente Assad, tanto o pai quanto o filho, eles, com todos os problemas que eles tinham, eles não eram nada ruins para Israel. Desde a guerra do Yom Kippur, eles tinham aprendido a lição de que não vale a pena se meter com Israel. Não houve nenhum tipo de conflito entre a Síria e Israel na região das colinas do Golan desde os acordos de separação de forças de 1974. Então, no ano passado, nós celebramos, entre aspas, 50 anos, não de paz, mas de tranquilidade com a Síria. O que aconteceu quando esse governo do Assad caiu? A percepção em Israel era de que havia um risco enorme de alteração do status quo. Entra um novo governo fundamentalista islâmico com uma poderosa força militar treinada em combates ao longo de muitos anos. O que a gente pode esperar desse governo? Como a resposta é não temos a mínima ideia, o que os israelenses fizeram foi bombardear todas as instalações militares da Síria. Então, esse governo, pelas dúvidas, não vai ter nem força aérea, nem armamento pesado. Então, se nós pensarmos hoje qual é o estado da Síria em termos militares, eles são como a Costa Rica, eles estão praticamente desarmados, eles são como os palestinos, eles não têm força militar efetiva. Eles têm soldados, eles têm armas leves, mas eles não têm nem artilharia, nem armas pesadas, nem foguetes, nem aviões. Então, pelas dúvidas, os israelenses destruíram tudo que puderam. Aí vem os episódios de conflitos internos nessa nova Síria. O Assad não era ninguém nada bonzinho. Ele usou armas químicas contra a sua própria população no início da chamada Primavera Árabe, da Guerra Civil na Síria. O pai dele tinha usado armas químicas contra os sunitas lá atrás, na década de 1980. Mas, basicamente, ficou nisso. O que esse novo governo sírio fez, primeiro, foi... uma outra coisa que os israelenses fizeram foi ignorar a zona de separação de forças que foi estabelecida em 1974. Então, tinha uma zona desmilitarizada que separava o Golan israelense do Golan sírio. Toda essa região é habitada primordialmente por drusos, que são uma etnia muito peculiar, porque eles são fiéis ao país onde eles vivem. Em 1967, quando Israel ocupou uma parte do Golan, eles ofereceram cidadania para os drusos que vivem no Golan, controlado por Israel. A maioria dos drusos não aceitou a cidadania israelense simplesmente porque tinha medo de que os israelenses negociassem, como negociaram no início dos anos 2000, um acordo de paz com a Síria e devolvessem o Golan. E aí esses drusos iam deixar de ser cidadãos israelenses ou iam ser cidadãos israelenses que passaram a viver na Síria, voltaram a viver na Síria. A maioria deles falou, eu prefiro não arriscar, eu vou continuar sendo residente em Israel e cidadão da Síria. Agora, o que os israelenses fizeram foi simplesmente ocupar a área desmilitarizada, avançando na fronteira. E é lá que eles estão hoje, pelas dúvidas, vamos ficar aqui. Esse novo governo sírio massacrou a população alauíta, que eram os apoiadores do antigo governo e eram os que se beneficiavam do antigo governo, e depois fez a mesma coisa com os drusos no sul da Síria. E quando eles avançam, na verdade não foram os militares sírios, foram os beduínos sunitas que vivem na periferia de Damasco e que avançaram contra os enclaves drusos no sul da Síria. Teve lá um episódio de algum druso que entrou em algum lugar e criou um conflito com os beduínos que vivem na região. Isso se transformou num ataque que gerou um enorme massacre com humilhações contra os drusos. Isso gera um problema, porque tem uma parcela
da população drusa em Israel que vive na fronteira, não são todos que vivem na fronteira, tem vilarejos, se vocês viajarem pela Galileia, tem vários vilarejos muito pitorescos que são de população drusa, e nesse momento esses drusos são irmãos dos drusos que vivem do Golani, são irmãos dos drusos que vivem no sul da Síria. Isso gera então uma enorme pressão para que o governo israelense intervenha em favor dos drusos. Isso leva a uma ação espontânea da população drusa que vive em Israel, que simplesmente rompeu a fronteira. Eles cortaram as cercas que delimitam a fronteira e foram lá lutar para ajudar os seus irmãos drusos contra os sunitas na Síria. Isso, obviamente, se transforma num episódio de conflito internacional. Ninguém pode dizer, nós não temos nada a ver com os drusos que foram lá ajudar os seus irmãos, porque eles entraram a partir do território israelense. Então, isso gerou uma enorme tensão. No final, os sunitas se retiraram. Há uma manutenção de um status quo, mas com tensões permanentes. E, portanto, a percepção de que poderia ser assinado algum acordo muito amplo entre Israel e os sírios e isso poderia levar a um acordo de paz é só um comentário de alguém que não tem ideia do que está acontecendo. A chamada para o encontro era uma provocação. Uhum. Bom, vamos voltar agora para a sociedade e focar a sociedade israelense, né? Porque a gente sabe que essa situação ela é complexa, as coisas não mudam de um dia para a noite, mas a gente achava que essa guerra terminaria muito mais cedo do que ela está durando, né? Qual é a tua visão, Samuel? Assim, perspectiva de terminar, ela é concreta, não é? Está distante? A volta dos reféns é um sonho? Como é que você vê o fim da guerra? Olha, a volta dos reféns, com certeza, é um sonho de todos os dias. Não tem, obviamente, ninguém, nem em Israel, nem na comunidade judaica do mundo inteiro, que não almeja pela volta dos reféns. Eles estão numa situação extremamente frágil. Obviamente, ninguém sabe onde eles estão, e se alguém sabe, eles estão numa situação tão vulnerável que nada pode ser feito a respeito. E essa guerra não termina. Então, se nós nos perguntamos qual é a expectativa do futuro da relação entre Israel e dos palestinos, eu sou um adepto do Jabotinsky. No começo do movimento sionista, ele se dividiu em duas partes, entre aqueles que acreditavam que poderia ser feito algum tipo de acordo com os palestinos para dividir a terra de Israel, e o Jabotinsky, que disse: nós só vamos sobreviver nessa região se nós demonstrarmos para os árabes, e aí ele não fez nenhuma diferenciação entre os árabes que viviam no território da antiga Palestina, entre o mar Mediterrâneo e o Jordão, e o mundo árabe em geral. Ele disse: nós temos que demonstrar para os árabes que nós viemos aqui para ficar e que nós temos os meios de nos defender e garantir a nossa sobrevivência. Então, isso não passa por acordos, isso não passa por aceitação, isso não passa por convivência, muito pelo contrário. E se nós olhamos para o que aconteceu ao longo dos últimos 70 e poucos anos, nós estamos vendo, passo a passo, a concretização desse cenário. Nós temos um início dessa relação com uma relativa harmonia, não faltam histórias de colônias judaicas, dos pioneiros que conviviam com seus vizinhos árabes. Para quem quiser ilustrar isso de forma muito light, leiam e assistam Êxodos, baseado na obra do Leon Uris. Tem lá
exatamente um exemplo dessa divisão, mas que também mostra os episódios de convivência entre os judeus e os árabes na Palestina da época do mandato. Depois, essa relação vai se tornando cada vez mais conflituosa, porque ficou claro que eram duas lideranças lutando pelo controle daquele território. E na etapa seguinte, nós temos uma diminuição do nível do conflito, principalmente porque depois da Guerra dos 6 Dias, os palestinos oferiram uma série de benefícios econômicos da ocupação israelense. Então, com todos os problemas que a ocupação representou, com todas as aspirações nacionalistas dos palestinos, ao longo de 2 décadas, entre 67 e a primeira intifada, os palestinos melhoraram seu nível de vida. Eu estudei em Israel de 75 até 79. Não tinha ninguém que levava o carro num funileiro em Israel. Todo mundo ia para a Cisjordânia ou para a faixa de Gaza fazer funilaria no seu carro. Você não entrava num restaurante em Israel e encontrava alguém que não fosse como eu lavando pratos se não era um palestino. Então, ou eram estudantes que qualquer trabalho servia, ou palestinos que eram a mão de obra barata. Não tinha um prédio que era construído com mão de obra que não fosse palestina. Qualquer um que fosse fazer uma trilha de pedras no seu jardim ia para a Cisjordânia comprar as pedras para levar para fazer a decoração do seu jardim. Então, se alguém se interessa, olhem para os eventos relacionados à convivência entre Israel e os palestinos nas décadas de 1970 e 1980. Até hoje, se alguém num assentamento na Cisjordânia faz uma obra, quem vai fazer a obra é algum palestino que vive no vilarejo ao lado, com todos os problemas que nós temos na Cisjordânia, com todas as oliveiras que são arrancadas, com todos os rebanhos que vão pastar em terras que não são do dono do rebanho. Tudo isso que a gente vê na mídia não representa a real convivência entre judeus e árabes na região da Cisjordânia, que, na verdade, é o que sobrou desse contexto de conflito entre Israel e os palestinos, porque na faixa de Gaza já não faz mais de 20 anos que não existem israelenses. Então, a evolução desse processo culminou com a segunda intifada. Então, a mudança começa com os acordos de Oslo, porque vai haver uma separação entre palestinos e israelenses a partir de 1993, 94. Palestinos vão passar a ser governados por palestinos na chamada área A da Cisjordânia, as grandes cidades palestinas, e os judeus vão continuar a viver somente nos seus assentamentos no restante da Cisjordânia. Com a segunda intifada, vai ocorrer uma separação total. Vai ser construído o muro de separação, vão ser estabelecidas novas regras para estradas que podem ser utilizadas pelos palestinos na Cisjordânia, vão ser instalados aqueles bloqueios que estão o tempo todo na mídia. Então, há um isolamento das duas populações, e aquilo que a gente aprendeu na década de 1970 sobre a vida dos palestinos, ninguém mais sabe. É como eu sempre dou um exemplo, aqui no Brasil, eu quando era pequeno, eu estudava no Renascença e eu frequentava a Hebraica. Eu acho que a primeira vez que eu conversei com um goi foi no acampamento do Nosso Recanto, porque até então o goi que eu encontrava era o zelador e o porteiro do prédio, o motorista da perua, sei lá mais quem. Mas uma interação realmente com alguém que não fosse da comunidade, eu fui ter num acampamento de férias. Agora, a mesma coisa
está acontecendo hoje na sociedade israelense em relação aos palestinos. Os israelenses não veem palestinos, eles não interagem com palestinos e eles não sabem quem são os palestinos. O que eles sabem vem através da mídia, através do contato que os soldados têm quando estão nos territórios e, infelizmente, através dos eventos do 7 de outubro. Quem tinha contato com os palestinos? Os coitados que viviam nos kibbutzim, da zona da fronteira, que recebiam palestinos ainda para trabalhar nas suas culturas nos kibbutzim, e aqueles idealistas que recebiam as crianças palestinas doentes para levar para os hospitais para fazer tratamento em Israel. Essa era a interação entre a sociedade israelense e a sociedade palestina. Quem vivia de Beersheba para o norte, até a fronteira do Líbano, praticamente não viu um palestino na última geração. Então, a relação entre judeus e palestinos na região está baseada em estereótipos, e agora, nesse estereótipo extremamente poderoso, que é o do civil palestino que está de acordo e apoia as organizações terroristas que perpetraram o 7 de outubro, inclusive com a participação de um número muito significativo de civis. Mas antes do 7 de outubro havia um contingente muito grande, né, de palestinos que vinham, entravam, tudo bem, através de checkpoints e tal, mas entravam em Israel para trabalhar, mais de 100 mil. Ele era grande, mas ele era ínfimo comparado com o que existia antes da Segunda Intifada. Ah, sim. Eu morei em Israel no final dos anos 70, né, quase 80, e eu me lembro que a gente fazia compras em Nazaré, um ônibus que ia para o kibbutz passava via Nablus. Nazaré em Israel. Era em Israel? Talvez em Belém. Belém. Ok. O ônibus passava por Nablus, na boa, assim, e quando eu voltei, nos últimos anos, eu falei, nossa, como assim? O muro dividiu, é uma coisa muito estranha, né? E aí é engraçado, né? Porque, para mim também, que estou mais longe, eu olho a sociedade israelense completamente dividida, em todos os aspectos, não só pela questão física do muro, dos palestinos que você colocou, dessa separação, que é muito visível, mas também entre eles, e entre os religiosos, os ortodoxos, os haredim. Então, eu acho que era muito legal, até esse conflito do exército, faz exército, não faz exército, você um pouco desenhar para a gente o que é essa divisão que você disse para mim, né? A gente teve conversas prévias, né? Mona, religioso é uma coisa, ortodoxo é outra. Eu sempre digo que eu tenho uma parte da família religiosa, mas esse já é um termo já abrangente, né? Não é um bloco monolítico. Então, dá um desenho aqui para a gente. Ok, então um instrumento muito útil para entender a sociedade israelense é o que foi criado pelo ex-presidente Rivlin, que descreveu Israel como uma sociedade de 4 tribos. Quais são as 4 tribos que vivem em Israel? Os árabes, que são 20% da população, eles são muçulmanos na sua maioria absoluta, mas em parte também cristãos. Aliás, é a única população cristã. Se vocês alguma vez tiverem que discutir com algum imbecil que usa o termo apartheid, a única população cristã que cresceu no Oriente Médio foi a que vive em Israel. Árabes cristãos que vivem em Israel. Nos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, eles praticamente estão sendo dizimados, em outros países nem se fala. Então, tem 20% de população árabe em Israel, tem uma parcela da população que é a população laica, chamada população laica, ou podemos chamar de liberal. Liberal. Eu estou tentando encontrar o termo para alguém que mantém os costumes de forma liberal. Secular. Ok, então,
secular, liberal. Então, eu sou um judeu que, quando meu sobrinho está disponível, ele vem jantar no Shabat na minha casa, eu faço o Seder de Pesach, eu faço o jantar de Rosh Hashanah e Yom Kippur, eu vou na sinagoga para o Iskor. Então, esse é o perfil de uma parcela importante da sociedade israelense, principalmente aqueles que vivem no centro do país, no raio mais amplo ao redor de Tel Aviv. Depois nós temos os chamados nacionalistas religiosos, que são aqueles que usam a kippá de crochê, então em hebraico chama kippá srugá, que são aqueles que propõem em maior ou menor amplitude a presença na Cisjordânia. Eles são uma parte daqueles que estavam nos assentamentos na faixa de Gaza, e eles são aqueles que estão tendendo a substituir os que vinham dos kibbutzim para as unidades de elite das Forças Armadas. Então, historicamente, os membros dos kibbutzim eram os que se ofereciam como voluntários para as unidades de elite das Forças Armadas. Como nós temos cada vez menos kibbutzim, certamente não tem mais praticamente nenhum nos moldes dos kibbutzim que foram criados originalmente. O que nós temos agora são esses elementos dessa sociedade laica, secular, que continuam se engajando no exército, mas eles vão cada vez mais para as unidades de elite cibernética. Então, quando vocês olham para quem está em cada tipo de atividade, os nacionalistas religiosos são aqueles que mais se candidatam como voluntários para as unidades de elite que lutam no campo de batalha. E o último elemento dessas 4 tribos são os ultra-ortodoxos, os chamados de Haredim. E a grande maioria, eu não sei quais são os últimos números, então não vou dizer a grande maioria, mas uma boa parte deles se dá o direito de exigir não fazer o serviço militar, porque quando o Estado de Israel foi criado, logo depois do Holocausto, quando toda a comunidade judaica europeia, principalmente no leste da Europa, onde estavam todas as grandes linhas rabínicas, foram exterminadas pelos nazistas, o Ben-Gurion deu isenção para 400 alunos das yeshivot para estarem isentos do serviço militar e poderem continuar fazendo os seus estudos, porque achava que essa era uma forma de resgatar o conhecimento judaico, a espiritualidade judaica, lembrando que Ben-Gurion era, não sei se ele era ateu, mas ele era certamente um socialista muito pragmático. Então, de religioso ele não tinha absolutamente nada. E ele deu uma isenção para aquele grupo de religiosos ortodoxos. Isso se transformou numa regra. Então, os ortodoxos passaram a deixar de fazer o serviço militar porque iam para as yeshivot. Isso virou uma questão econômica, porque para os ortodoxos poderem frequentar as yeshivot, alguém tem que pagar a conta. Quem paga a conta é o Estado. Então, se o Estado paga a conta, no final das contas, quem está pagando é o segmento produtivo da sociedade. Então, nós temos aqui um racha na sociedade que tem 2 componentes muito importantes. Um deles é: eu vou para o serviço militar, eu arrisco a minha vida, eu deixo de viver a minha vida como ela deve ser vivida, ou como eu entendo que ela deve ser vivida, porque eu tenho a obrigação de defender o país. E, enquanto isso, os ortodoxos, que têm a mesma idade e têm famílias muito mais numerosas para serem defendidas, eles estão estudando na yeshiva. O outro elemento é:
Eu, quando não tô no Exército, estou trabalhando, pagando impostos, e esses impostos são utilizados para financiar os que estão na yeshivot sem trabalhar. E não só isso, eles, por um lado, não trabalham, mas, por outro lado, isso também significa que eles não pagam impostos. Então, não só eles consomem os recursos que a gente cria, eles deixam de gerar recursos para alimentar a sua própria subsistência. Isso já era um tema antes do 7 de outubro, e desde o 7 de outubro, os soldados têm feito serviço militar recorrente durante meses e meses durante o ano. Então, Israel funciona como um exército popular. Os jovens de 18 anos, tanto homens quanto mulheres, vão para o exército 2 anos as mulheres, 3 anos os homens. Então, esse já é um elemento que os diferencia dos ortodoxos, e depois eles fazem serviço militar de reserva todos os anos, porque uma tripulação de um tanque tem que treinar todos os anos para continuar sendo capaz de manobrar aquele tanque. Uma unidade de artilharia tem que treinar em conjunto todos os anos, porque quando precisam atuar, cada um tem que saber lembrar exatamente o que faz em cada momento. Então, eles vão, se não me engano, são 30 dias por ano, ou um pouco mais, em tempos normais. Em princípio, isso não é nenhum problema, o governo paga uma boa parte dos salários deles, eles tiram lá, eles não precisam tirar férias para fazer isso, as empresas são obrigadas a dar essa liberação para eles, mas imaginem alguém que tem uma banca de jornal. Na hora que ele vai para o seu serviço de reserva, a banca de jornal fica fechada, ele perde o sustento dele. E desde o 7 de outubro, esse pessoal está meses e meses a fio na frente de batalha. Eles não veem as famílias, as crianças pequenas estão traumatizadas. Cadê o papai? O papai vai voltar para casa. Eu ouvi que um soldado morreu, foi o papai que morreu, e assim por diante. As mulheres em Israel se tornaram aquelas que têm que conduzir a vida como um todo, social e economicamente. Então, nós temos um impacto exponencial dessa tensão que já existia em relação à isenção dos ortodoxos, que agora tem um efeito muito maior. E isso, só para terminar, isso se traslada, então, para o campo político, porque Israel é uma democracia parlamentar, os partidos em Israel representam muito, ao contrário daqui do Brasil, que ninguém sabe em quem votou e quais são as propostas de cada um dos inúmeros partidos que existem aqui. Em Israel, os partidos representam essas tribos. Então, tem 2, às vezes 3 partidos que representam os árabes, tem os partidos que representam a esquerda israelense, que quase deixou de existir nas últimas eleições, tem os partidos que representam o centro, que hoje representam uma boa parte da população, e tem os partidos que representam a direita e a extrema-direita, além dos ortodoxos. Então, num regime parlamentar, onde o governo de coalizão é formado por uma combinação dos representantes dessas 4 tribos, quando os ultra-ortodoxos são uma parcela importante da população, eles elegem uma parcela importante dos parlamentares, porque eles atuam como um curral eleitoral unificado. Então, tem lá, se não me engano, 3 partidos ultra-ortodoxos que representam essa população, mas esses 3, de alguma forma, atuam em conjunto porque os seus interesses são paroquiais. O que eles querem é recurso para as yeshivot e isenção
do serviço militar. Basicamente, essa é a demanda deles. Não importa se o governo é de direita, é de esquerda, se o governo quer anexar a Cisjordânia, não quer anexar a Cisjordânia, se vai bombardear o Irã ou não vai bombardear o Irã. Para eles, o importante é receber o recurso deles no orçamento. E eles agora, por exemplo, estão fora do governo. Eles continuam apoiando o governo na Knesset, mas eles estão fora do governo porque o governo se vê obrigado a aprovar uma lei que vai fazer com que uma parte desses jovens ultra-ortodoxos sirvam no Exército. Está havendo algum movimento em relação a isso, tem alguns segmentos dessa população que aceita dar esse passo se houver batalhões compostos por ultra-ortodoxos, onde eles podem comer kasher, respeitar as leis, os costumes, etc., etc. Então, alguma coisa, eventualmente, pode começar a mudar, mas está havendo uma enorme pressão por parte da sociedade para que o governo aprove essas leis e por parte do governo para que os ultra-ortodoxos aceitem essa condição. No começo do ano vai ter que ser aprovado o novo orçamento. Se o orçamento não é aprovado, o governo cai automaticamente. E é isso que os ultra-ortodoxos estão usando como instrumento de pressão. Por outro lado, o centro do espectro político, que inclusive apoia determinadas políticas do Likud, mas é contra a permanência do Netanyahu, eles já declararam que, se for necessário, eles apoiam o governo para compensar a retirada dos ultra-ortodoxos. Então, eles não vão entrar no governo, mas eles aprovariam o novo orçamento se esse novo orçamento não incluísse recursos para as yeshivot. Onde cada um tem o seu interesse, todo mundo pressiona todo mundo. Se vocês lerem sobre o que acontece aqui no Congresso, provavelmente é alguma coisa muito semelhante. Mas a pergunta que não quer calar, daqueles 400 autorizados pelo Ben-Gurion, que até o Centro de Israel para a Democracia em Israel citou isso para a gente numa viagem da Federação Sefabaretz, que é muito interessante de fazer. Eles falaram desses 400 e eu falei, puxa vida, né? Os 400 viraram quantos? Dá para dizer a porcentagem em relação eles se multiplicam como coelhos. Exato. Essas famílias têm 12 filhos. Exato. Então, eles hoje são alguma coisa em torno de 13% da população. É gente. Não é só questão de ser gente, eles têm um peso eleitoral fundamental. E eles sabem disso e eles conseguem se articular porque eles votam. Quando a gente fala aqui que tem um coronel no Nordeste que manda os habitantes de um determinado vilarejo votarem de uma determinada forma, e isso é extremamente nocivo, em Israel isso é o que acontece em toda eleição. O rabino fala, vocês vão votar no fulano de tal, e todo mundo, ninguém pensa, nem pensa em uma alternativa. Dessa forma funciona e esse é o impacto que isso gera na sociedade. E é muito doido, né? Porque, como você falou, como eles recebem subsídios, não fazem a tzavá. Fica uma coisa que parece que tem um welfare state que serve só para essa parcela pequena da população e todo o resto paga. Né? Não parece, é exatamente isso que acontece. Eles têm poder eleitoral, eles conseguem aprovar as suas emendas, entre aspas, na Knesset, e eles recebem o recurso tanto o recurso para as yeshivot, quanto o que a gente conhece aqui, não sei se ainda existe, mas se chamava de salário família. Então, alguém que tem 12 filhos, provavelmente consegue viver só do salário família. Pergunta do Rubens. É viável, Rubens Gerstin, é viável, pode-se conseguir a eliminação do Hamas ou sempre surgirão outros seguidores? O que a gente tem ouvido desde o começo dessa guerra é que não dá para eliminar uma ideia. E, realmente, sempre vai ter fundamentalistas islâmicos que se recusam a aceitar a ideia de um Estado judeu. Tem um conceito no Islã
que é o de que só os muçulmanos podem controlar aqueles territórios que foram parte do mundo muçulmano. Segundo eles, Espanha e Portugal deveriam voltar a ser governados pelos muçulmanos. Toda a região dos Balcãs deveria ser governada pelos muçulmanos. Mas, ainda que não se possa eliminar a ideia do fundamentalismo islâmico, Israel pode conviver com uma ameaça de grupos terroristas desde que eles não estejam no controle de nenhum território. Então, se o Hezbollah está no Líbano, o Líbano é responsável pelas ações do Hezbollah, e quem sofre quando Israel ataca o Hezbollah é a população e o governo libanês. A mesma coisa aconteceu na Jordânia até a década de 1970. Durante todo o período que vai da Guerra de Independência de Israel até 1970, quem pagava o pato das ações da OLP a partir do território da Jordânia eram os jordanianos. E se for estabelecido algum tipo de entidade palestina, se ataques terroristas partirem de lá, eles vão receber o troco e a ação dos israelenses para evitar que isso volte a acontecer. Então, já ampliando a resposta para uma possível solução para a questão de Gaza, Gaza funcionou como um Estado palestino autônomo ao longo de praticamente 20 anos. Os israelenses saíram de lá em 2005, entregaram o controle para a autoridade palestina, o Hamas eliminou a autoridade palestina em 2007, depois de ter vencido as eleições em 2006. Isso é importante sempre lembrar. Quem colocou o Hamas no poder na faixa de Gaza foi a população palestina através de eleições democráticas, da mesma forma que os alemães fizeram com Hitler em 1933. Então, parcela da responsabilidade da própria população. Depois, o que eles fizeram com isso, tudo bem, se pode argumentar que eles se tornaram um regime de terror que aterrorizou a própria população. Tem muitas discussões sobre isso. Não foram os militantes do Hamas que construíram 800 quilômetros de túneis nos subterrâneos de Gaza. Tinha que ter uma ampla cooperação da população local para que isso acontecesse. Mas a faixa de Gaza só se tornou um território cercado e controlado a partir do momento em que o Hamas passou a representar uma ameaça, a partir do momento em que o Hamas começou a atacar o território israelense a partir da faixa de Gaza. Então, não tem solução para o problema. Os israelenses vão ter que, provavelmente, mudar a forma como eles lidam com a questão do terrorismo. Hoje tem um exército ocupando a faixa de Gaza, os israelenses não vão ficar lá, não acreditem nas bobagens que o presidente Trump fala, não acreditem nas bobagens que fala o Ben-Gvir e o Smotrich, não vai ter nenhum tipo de reconstrução da faixa de Gaza com colônias israelenses. Os israelenses querem sair de lá o quanto antes, mas eles vão sair se dando o direito de voltar quando for necessário. A mesma coisa que acontece hoje na Cisjordânia. Os israelenses não estão nem em Hebron, nem em Shem, nem em Ramallah, nem em nenhuma das cidades palestinas da Cisjordânia, mas quando os serviços de informação descobrem que tem uma célula terrorista organizando um atentado, eles vão lá e eles eliminam quem tem que ser eliminado. E é isso que provavelmente vai voltar a acontecer na faixa de Gaza. Vão retirar a maior parte das tropas, ninguém sabe ainda quem vai entrar para patrulhar a faixa de Gaza, ninguém sabe ainda quem vai reconstruir a faixa de Gaza. Tem uma série de propostas na mesa. Os egípcios dizem que estão treinando 10 mil palestinos para fazer reconstrução. Não, para fazer a atividade policial
na faixa de Gaza. A reconstrução provavelmente vão ser grandes empresas dos países árabes, grandes empresas de construção, que vão ganhar muito dinheiro para fazer a reconstrução da estrutura civil. Agora, o dilema que Israel vai continuar enfrentando é de como garantir que o que entrou na faixa de Gaza para permitir o 7 de outubro não volte a entrar. Isso implica relações complicadas, principalmente com os egípcios, mas os egípcios também não têm nenhum interesse em ter um governo hostil na faixa de Gaza, que eventualmente pode ameaçar a estabilidade no Sinai. Pergunta do Tommy Bru. Como foi possível o 7 de outubro? É a pergunta de $1 milhão, eu não sei. Tem um ditado que eu gosto muito que diz: quem sabe não fala e quem fala não sabe. Não vai aparecer tão rápido, porque isso tem enormes implicações, não só para esse governo, mas para os governos anteriores. Então, eu não sou nenhum fã do Netanyahu, mas nós temos que reconhecer que as condições para o 7 de outubro não foram criadas nesse governo atual. Ele era um governo muito recente quando o 7 de outubro ocorreu, e o governo anterior era um governo da oposição, era um governo do Bennett e do Lapid, que inclusive incluía um partido árabe e todos os partidos do centro, inclusive partidos da direita que se opunham ao Netanyahu. Então, as condições que se estabeleceram para permitir o que aconteceu no 7 de outubro não são responsabilidade exclusiva desse governo, eles são responsabilidade da continuidade de governos e de lideranças militares e das forças de segurança que permitiram que fossem criadas as condições para que aquilo acontecesse. Tem muitas teorias da conspiração circulando por aí, dizendo que, como Netanyahu estava vendo que o cerco em relação ao seu julgamento estava se apertando, foi ele que eliminou todas as restrições e tropas que estavam próximas da fronteira para permitir que esse ataque acontecesse, porque se houvesse uma reação como a que houve, isso tiraria o foco do julgamento dele. Não faltam especulações desse tipo que, obviamente, não tem pé nem cabeça, porque não é ele que decide. Se o Netanyahu viesse para um comandante das Forças Armadas e dissesse: vamos tirar todas as forças da fronteira, e se acontecer um ataque, depois a gente vê como a gente lida com isso, obviamente ele seria contestado. Mas a pergunta é: por que as Forças Armadas demoraram tanto para reagir? Não é porque o ataque aconteceu, porque a resposta para por que o ataque aconteceu, ela está num conceito que se chama de dissonância cognitiva. Da mesma forma como a guerra do Yom Kippur aconteceu em 1973, o ataque do 7 de outubro aconteceu porque todos os analistas assumiam que não era o momento para um ataque acontecer, que não havia motivação por parte do Hamas, que todas as atividades ao longo dos últimos anos apontavam para uma acomodação, não havia nenhum tipo de incentivo para que o Hamas fizesse um ataque como esse. Se o ataque fosse realizado, ele, por mais bem-sucedido que ele fosse, ele não traria uma mudança definitiva, seria uma questão de quanto tempo levaria para reverter. Tudo isso estava no cálculo. Então, se assumia que racionalmente não havia nenhuma lógica para que essa situação mudasse.
fizeram o cálculo errado. As evidências estavam lá, as meninas que estavam observando disseram, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e todas essas informações foram descartadas porque elas não se encaixavam no modelo que tinha sido criado para tratar dessas possibilidades. A probabilidade era muito baixa de que alguma coisa como essa acontecesse. Eles fizeram um erro de julgamento. Apenas 2 comentários. Vocês lembram que passou o filme Golda, né, há um tempo atrás, e que mostra exatamente como os soldados estavam, de uma certa forma, despreparados e descrentes em relação a um possível ataque. Comentando com um colega jornalista, como ele tinha ficado muito impressionado com o filme, eu tinha acabado de voltar de uma viagem e tinha assistido o filme também. E eu falei, pô, esse tipo de situação jamais, mas jamais poderia acontecer hoje em dia em Israel, com monitoramento, com a internet, com a inteligência. Eu falei isso um dia antes de 7 de outubro. Isso me parece a questão de que a gente sabe muitas vezes, que a gente vê quedas de avião, que a gente fala, foi problema que o piloto, excesso de confiança, não vai acontecer, está tudo bem, estou dominando a situação. Porque é incrível, né? Quer dizer, a pergunta do Tommy é essa, assim, a gente tinha inteligência, a gente tinha um exército preparado, e como abriu-se esse flanco, né? Porque as informações que estavam disponíveis foram analisadas de forma errônea e as conclusões foram para atender às expectativas que já tinham sido criadas. Quando os alemães atacaram a União Soviética, aconteceu a mesma coisa. Todos os indícios de um ataque estavam lá. Os russos sabiam que os alemães estavam concentrando tropas na fronteira, os russos sabiam que os alemães tinham eliminado todas as redes de proteção de camuflagem, etc., etc., etc. Os alemães sabiam que os russos sabiam que os alemães tinham interesse em ocupar aquele território, mas os russos estavam mandando matérias-primas para a Alemanha, os russos tinham atendido todas as demandas que a Alemanha tinha feito. Por que os alemães vão atacar? Porque estava no DNA deles. E a resposta para o 7 de outubro é essa também. Está no DNA das organizações terroristas. O erro foi não avaliar corretamente o momento da ação. Uhum. Bom, 2 perguntas aqui que eu vou juntar, porque elas se referem à questão dos vizinhos, dos países que podem influenciar nessa paz. Uma do Flávio Kalischmann, por favor, fale sobre o Catar, estratégia, posicionamento e objetivos perante Israel. E outra é do Abraão Goldstein, como você pode antever o futuro da Síria? A Turquia seria um player neste futuro? Começando pela Síria, a Turquia já é um player nesse futuro. E a Turquia tem um enorme problema com a Síria que se chama os curdos. Então, por um lado, a Turquia foi quem armou e permitiu a estruturação desse grupo liderado pelo Gülani, que tomou o poder na Síria. Então, ele é um filhote da Turquia, por um lado. E, segundo, os turcos são sunitas que querem ter um governo sunita na Síria. E se os curdos sírios, aliados aos curdos do Iraque, conseguem, de alguma forma, articular a formação de uma estrutura que seja mais semelhante a um Estado do que ela já é hoje, isso representa um elemento de atração quase irresistível para os curdos na Turquia. E os curdos na Turquia, do ponto de vista do governo turco, representam uma ameaça existencial. Se eles não são totalmente integrados na Turquia como cidadãos turcos, eles durante muitos anos foram proibidos, inclusive, de usar o idioma curdo. Se isso não se mantém, os turcos veem uma ameaça existencial, porque aquele território representa uma parte significativa do pouco território que sobrou na Turquia depois da criação da Turquia moderna. Então, a manutenção sobre o controle do que acontece na Síria tem
fundamentalmente a ver com a questão dos curdos e com a ideia do Erdogan de voltar a ser uma potência que consegue projetar poder e tem influência no Oriente Médio. E aí isso representa um conflito potencial, tanto com a Arábia Saudita quanto com o Irã. Não tem nada a ver com Israel, porque Israel nunca vai ser nenhum líder do Oriente Médio, mas no mundo muçulmano, lembrando que os turcos, assim como os persas não são árabes, os turcos controlavam a Península Arábica, portanto eram vistos como os opressores pela maioria dos países que se formaram depois do fim do Império Otomano, mas os turcos almejam voltar a representar uma potência importante na região. E o Catar. Catar é um pequeno país muito rico, desses que a população é muito rica, mas a maior parte dos que vivem lá não são cidadãos do país, e que se tornou uma espécie de coringa em termos de relações estratégicas e diplomáticas na região. Lembrem que quando os Estados Unidos negociaram a saída do Afeganistão, isso foi feito no Catar. As negociações entre Israel e o Hamas estão sendo feitas no Catar, às vezes no Egito. O dinheiro que alimentava o Hamas com a conivência de Israel, porque se acreditava que enquanto o Hamas estiver abastecido, eles não têm interesse em renovar o conflito, o dinheiro vinha do Catar. A liderança política do Hamas está no Catar. Quando houve negociações com o Irã, essas negociações foram feitas no Catar. Então, o Catar tem a capacidade de articular, pelo fato de ser um país muito pequeno e relativamente independente da maioria dos países da região, e lembrando que ainda que com todos os potenciais conflitos que existem com o Catar, ele também abriga a maior base norte-americana na região. Então tem um número enorme de soldados americanos estacionados no Catar, então eles provavelmente não vão fazer nenhuma bobagem, porque não vale a pena. Bom, duas perguntas agora para a gente terminar. O israelense percebe o impacto das ações de Israel na diáspora? Vemos um aumento significativo do antissemitismo no mundo. Daniel Nussmann pergunta. Sim, as pessoas com quem eu converso em Israel certamente têm ciência do que está acontecendo, mas, em geral, a resposta para isso é: e o que você quer que a gente faça? Então, se eu tiver que me preocupar com as comunidades judaicas ao redor do mundo por causa do impacto midiático do que está acontecendo e com a minha segurança em Israel, sinto muito, cada um vai ter que cuidar do seu. E eu concordo plenamente. Eu acho que nós temos que lidar com as consequências. Obviamente, elas são muito negativas, mas elas não são fruto do que está acontecendo em Israel. Elas, na minha opinião, elas simplesmente amplificaram alguma coisa que existia e não estava exposta. O antissemitismo saiu do armário no dia 7 de outubro, mas também tem que ser levado em conta que aquilo que a gente vê não representa o sentimento da maioria. Se vocês forem para o interior de Minas Gerais, eu gosto muito de caminhar nos lugares mais ermos possíveis. Na Posada, onde eu fico, em Aiuroca, ninguém sabe onde é Israel, ninguém sabe o que é antissemitismo, provavelmente nunca viram um judeu, além de Jesus. Então, precisa diferenciar o público das universidades, a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, do resto do país, e o que a gente vê aqui na USP e o que acontece na Barra Funda. Tem diferenças fundamentais, não é para minimizar, ninguém está dizendo que não tem um aumento exponencial do antissemitismo,
nós temos que lidar com isso da melhor forma possível, educando, explicando para as pessoas que muitas vezes o que elas ouvem não é a realidade. Sami, e agora juntando aqui 3 perguntas da Débora Gelfond, do Jorge Spumberg e da Edna. Futuro do Bibi, o que você acha do Bibi, uma vez que a população de Israel está dividida? Qual a sua opinião do Bibi continuar insistindo em atacar Gaza? Né? Basicamente, sua opinião sobre o governo Bibi. A insistência desse governo de atacar Gaza não é obrigatoriamente uma posição exclusiva do primeiro-ministro que se protege através da continuidade da guerra. Tem uma discussão muito ampla nos mais diversos setores da segurança em Israel, a favor e contra terminar a guerra num determinado momento. Tem aqueles que dizem tem que terminar o que foi começado, tem amplas áreas de Gaza que ainda estão sob controle do Hamas, e se eles continuarem controlando essas áreas, não vai ser possível criar uma nova administração que impeça a atuação do Hamas. Isso são aqueles que falam a favor da continuidade da guerra. Obviamente, eles dão um peso menor para a libertação dos reféns, e aqui, de novo, cada um de nós é capaz de se colocar na posição da família de um refém, imaginando que, se cada semana que a guerra continua, o seu ente querido corre perigo de vida e corre o risco de não voltar. Do outro lado, nós temos aqueles elementos da sociedade israelense que olham para o preço do final da guerra. Se a guerra terminasse amanhã, os israelenses saem da faixa de Gaza, não só a estrutura que ainda existe do Hamas continua lá, mas Israel vai ter que libertar milhares de terroristas presos, inclusive os perpetradores do 7 de outubro. Então, por um lado, a pessoa pode se colocar no lugar da família de um refém, por outro lado, a pessoa pode se colocar no lugar da família de uma vítima do 7 de outubro. Quando Netanyahu libertou o soldado Gilad Shalit, que estava preso na faixa de Gaza, em troca foram libertados mais de 1.000 terroristas que estavam presos, inclusive Yahya Sinwar, que foi arquiteto do 7 de outubro. Então, eu não queria estar na pele de quem tem que tomar a decisão, mas, de novo, quando a gente escuta o Bibi está prolongando a guerra só porque isso é um instrumento para ele não ser julgado, tem um processo em Israel, o judiciário funciona, o processo está avançando. É verdade que é muito mais difícil se aprofundar nesse processo, enquanto o país está em guerra, inclusive tem menos motivação para exercer pressão sobre o governo, porque esse governo tem que conduzir a guerra. Mas não é tão simples quanto muita gente, às vezes, quer nos fazer acreditar. Samuel Feldberg, muito obrigada pela sua aula aqui, pelas suas explicações. Obrigado a vocês.